Boa tarde, família angolana, como dentro do país e como na diáspora. Como é do conhecimento sobre a minha viagem que me trouxe aqui no país, em Luanda, foi uma viagem do serviço da ANV, a ANV, Associação Nacional Vida de Esperança. Foi um grande projeto que nós fizemos, grande projeto, só da doação. Não foi fácil conseguir toda o expendio que nós tivemos, não foi fácil, mas com a ajuda dos amigos, ajuda do meu irmão Bobique, do meu irmão Santos Maluquis André, mamãe Eden Tewelde, Hector, Una, mamãe Matu, mamãe Rebeca, conseguimos atingir esse grande objetivo de doação para o povo carente aqui em Angola. Ontem foi sábado, tivemos uma grande ação de doação no Bita. E lá encontramos também, através de um amigo nosso, um irmão nosso também, que é mesmo deficiente. E ele conseguiu também, através do projeto Muletas, porque ele já tinha, mas estava estragado. Não lhe facilitava andar muito. E através da ANV do projeto conseguiu muletas em condições e roupa e comida. Esse irmão é um irmão, antes dele ser deficiente, já era um homem forte, um homem que trabalhava, batalhador, conseguia dar de comer à sua família e de vestir também os filhos estudarem. Mas atualmente ele está passando dificuldade. A razão pela qual eu estou aqui hoje com o nosso irmão e vamos abordar, vamos falar o que nós podemos fazer a nível, o que nós todos como os angolanos também na diáspora, como aqui dentro, podemos ajudar o nosso irmão. E eu vou passar a palavra aqui ao nosso irmão e o nosso irmão vai tentar me explicar como é que ele tornou deficiente, qual foi o motivo e o que ele está precisando da nossa parte. Eu vou lhe dar a palavra, ele vai se apresentar. Eu sou o senhor Marciano Misha, que vocês conhecem, o presidente da ANV. Está aqui o senhor que vai explicar o nome dele e como que ele conseguiu nos conhecer, o que ele está esperando de nós. Está aqui o senhor. Muito obrigado e boa tarde. Eu sou o senhor Jonathan Francisco Matembe. Agradecer muito a Deus porque a associação de ANV vim me visitar, vim me ajudar. Onde tem andar bem, tem uma moleta, mas não estava bom. A ANV veio me ajudar, me deu uma moleta que consegui de andar, de girar. Então, a ANV também quer saber como que eu tornou deficiente. Eu, na altura, ainda estava a andar bem, sozinho, sem moleta, mas tornou deficiente, sofreu um acidente na estrada. Acidente do carro. O carro me atropelou, fugi, ou ficou assim no hospital, sem ajuda. Deus ajudou, começou a andar com a muleta, não tem ajuda. Tem um problema de operação desse pé, do acidente que eu fiz. Esse pé tem que fazer operação. Tem duas operações. Um aqui na barriga da sonde da colostomia. Deus ajudou, consegui fazer essa operação. Mas esse do pé está pedindo muito dinheiro. Aqui na nossa terra está pedi $4.000 para fazer a operação desse pé, mas não estou a conseguir, porque tem carga, tem mulher, tem os filhos, 3 filhos. Pagar renda na casa tem que pagar renda por mês.
Eu agora, do momento não estou a trabalhar, os filhos têm que estudar. No momento não estou a trabalhar, não tem ajuda. Agradecer o Deus na associação de ajuda. A ANV veio me ajudar e por isso eu falo o meu caso no ANV. Deus vai ajudar no ANV para me ajudar a sair nessa dificuldade. Está precisando de tratamento. Na minha força mesmo, não estou a conseguir. Eu acho que nós todos vimos o período do nosso irmão. Ele sofreu um acidente de carro e foi atropelado. O homem, o motorista, fugiu, foi-se em fuga e deixou o nosso irmão aqui nesse sofrimento, nesse desastre. Isso é catástrofe, porque eu estou com ele esses dias, estou a acompanhar. Um bocado que também estou consciente, também estou a dar o gesto dentro das nossas possibilidades da ANV. Agora, eu quero explicar o seguinte: o nosso irmão, precisa de ser operado. Para ele conseguir ser homem, não é sempre dar, mas mostra a pessoa como pescar. Ele é mecânico e ele tem três profissões que ele pode conseguir dar dinheiro. O que ele ajudava também, ele vendia água nessas motorizadas. Mas o homem, com essa crise de corona, vendeu a moto e ele ficou assim sem nada mesmo. Há dias que fica em casa 3 dias não comem. Eu quero lançar um apelo. Como dizem que não, união faz a força. Unidos somos incombatíveis. Se formos 50 pessoas, cada um dá 100, conseguimos ajudar o nosso irmão. Ele pode ser operado. E o que sobrar, pode lhe ajudar a começar a fazer o seu negócio. Eu sei que nós gastamos dinheiro todos os dias nas discotecas, nas festas, ambientes que não é social. É por isso eu estou a fazer um apelo aos angolanos na França, angolanos na Bélgica, na Holanda, na Alemanha, em toda parte. Vamos ajudar o nosso irmão. Porque é possível, não é possível. Porque compramos sapatos de $200, $300, compramos carros caros, mas salvar a vida de alguém. Talvez os filhos que poderiam estudar hoje, para não serem vadios, bandidos, mas como não estão a estudar, amanhã vamos ter mais problemas no país de bandidagem. É por isso, quem salva a vida, Deus também não lhe esquece. Eu só lanço o apelo a todos os irmãos na diáspora. Vamos a juntar. Eu estarei brevemente na Alemanha. Eu vou fazer uma campanha de recolha para esse senhor, para ser operado e para ter um início, pelo menos $1.500, onde ele pode começar a fazer a sua vida. Porque isso não é impossível, é fácil. Se somos unidos, se nos juntarmos, como dizem, a união faz a força. Eu quero apostar nesse projeto, quero apostar no irmão. Também aquela senhora também que falamos de ontem também. São casos que nós temos que resolver. Mas uma pessoa diz que um dedo não lava a cara, tem que ser muitos dedos para lavar a cara. E vamos nos juntar para conseguirmos ajudar o nosso irmão, porque ele está necessitado da nossa ajuda. Somos nós os angolanos que vamos fazer que Angola venha a ser um país de brilho. Não vamos esperar que os estrangeiros venham nos fazer, porque eu não. Também não vamos esperar sempre que o presidente não está a fazer, o presidente não. Nós também, no bocado que nós podemos conseguir, também podemos contribuir para o bem-estar dos angolanos aqui em Angola, como também na diáspora. Nós estamos a fazer o que é da nossa capacidade, mas precisamos da vossa ajuda. É a razão pela qual estou aqui com esse senhor. Vocês viram como ele está a andar. E eu sei que daqui a 3, 4 meses ele pode vir a ser operado e fazer a sua vida. Só mesmo era isso. Muito obrigado a todos que me vão... Eu acho que eu não falei mal, mas estou a pedir seu apoio para ajudar o nosso irmão. E quem achar que eu falei mal, ele vai me desculpar. Mas eu estou a pedir, só lancei esse apelo para os meus amigos, família angolana na diáspora, para que possamos juntos ajudar aqui o nosso irmão. E temos muito mais a fazer ainda, porque temos muitos projetos aqui no país. Nós queremos apostar, queremos ajudar, não vamos deixar tudo nas mãos do governo. Nós também podemos fazer bocado, podemos conseguir fazer, podemos ajudar. Muito obrigado.